Bem, estamos de volta com o Argumento. Agora vamos falar sobre petróleo. Está aqui o empresário Antônio Batista, ele é titular da Vita Digital Soluções e nós vamos falar muito sobre a exploração ou a futura exploração na margem equatorial. Antônio Batista, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por ter vindo mais uma vez. A gente já havia conversado anteriormente sobre essa questão. Parece que agora a coisa adiantou bastante. Exato. Mas uma percepção que eu tenho de fora é que o mercado de Belém, a população de Belém, ainda não se tocou para essa questão de exploração petrolífera, né? E eu queria que você fizesse uma comparação. Por exemplo, hoje todo mundo fala em COP. Tá todo mundo, né? Tem até os milionários da COP. Quem vai ficar milionário com a COP. Isso. E essa exploração petrolífera que não são apenas 11 dias, é para uma vida. Perfeito, boa Como é comparação. que você poderia classificar? Bom, em primeiro lugar, agradeço o convite de voltar aqui no estúdio, o programa Argumento, poder falar para a sua imensa audiência e principalmente num tema aí, como você destacou, está chegou a hora, né? Nós estamos muito em breve, a gente já tem até calendários aí, já tem datas, né, específicas, mas diante da sua pergunta, né, vamos lá. O setor de óleo e gás, ele, quando você olha no primeiro plano, só aparecem as grandes empresas, que aqui nós estamos falando de Petrobras, principalmente. Petrobras anuncia, olha, a margem equatorial tem 3 bilhões de dólares reservados só para essa fase de perfuração, só para, como diz as nossas lideranças, só para pesquisa para saber se tem petróleo, que é algo em torno aí de 15 a 20 bilhões de reais. Então a gente só vê a Petrobras, mas Bona, a cadeia de fornecedores de óleo e gás é muito diversificada. E aqui está uma pessoa que vivenciou isso. Eu vivenciei durante 20 anos em Macaé, que é a capital, é a cidade capital do petróleo do Brasil. E a quantidade de empresas e a diversificação de empresas que se beneficiam é muito extensa. E nós teremos um leilão, não significa que vai ficar só a Petrobras, né? Opa! Porque isso... quando é uma só, e principalmente estatal, você vai ficar na mão deles, né? Eles vão vive... estabelecer preço e assim por diante. A gente já viveu isso no Brasil, desde os anos 2000, com a flexibilização do monopólio. Então, várias empresas entraram no país e, bem lembrado, agora, dia 17 de junho, eu convoco todos vocês a ficarem ligados na televisão. A Agência Nacional de Petróleo irá colocar aí em torno aí de 60 blocos nessa costa aqui, entre Amapá e Pará, e boa parte desses blocos estão aqui na costa do Marajó, isso que é importante. Pois é, vamos lá, só reclassificando. Margem equatorial, vai lá do Oiapoque até o Rio Grande do Norte, todo mundo já sabe. São 5 bacias, todo mundo já sabe. O único estado que está com 2 bacias é o Pará. Perfeito. O Pará é sócio do Amapá e o Pará é sócio do Maranhão. Gostei. Não é? Isso mesmo. Não é isso? Ele está metido lá. A bacia Foz do Amazonas vem do Oiapoque até aqui nos nossos limites da cidade de Belém. Isso. Então você falou aí Costa do Marajó. Isso aí é uma coisa já mais próximo da gente. Bem próximo. Então, assim, a partir do dia 17 a gente pode ter mais 5, mais 10, mais 15 empresas de petróleo. Nós temos aqui... A expectativa, você voltou agora de um evento internacional nos Estados Unidos. A expectativa em torno desse leilão? Muito grande por 2 fatores. O primeiro fator é o sucesso das campanhas exploratórias aqui na linha do Equador. Nossos vizinhos. A grama do vizinho é sempre mais bonita. E do outro lado, na África, também Guiné Equatorial está no mesmo paralelo e também se tem feito grande descoberta. Não puxaram tudo já de canudinho? Não. Tem muito petróleo. Então, a primeira, assim, essas empresas que já estão operando já têm as informações, porque a geologia ela é muito uniforme, né? Correntes marinhas praticamente as mesmas, né? O litoral é muito próximo. Então, quem já está explorando na Guiana Inglesa, no Suriname, na Guiné, está todo mundo de olho. E a segunda grande boa notícia foi que o IBAMA, porque a grande questão era assim... A questão ambiental e tudo mais. Eles têm razão em meio da preocupação pela marca Amazônia e tudo bem. E me parece que o setor nunca quis ser contra isso. Pelo contrário, a gente sempre costuma dizer, hoje, essa costa aqui da margem equatorial, ela é muito pouco fiscalizada porque é impossível o tamanho, né? Uma área geográfica imensa. Nós temos poucos... a Marinha faz o papel dela muito bem feito, mas tem recursos limitados para conseguir fiscalizar uma área que é imensa. Então,
Todo mundo conhece, tem muitos estudos que mostram que nessa nossa região tem biopirataria. O pessoal vem pescar, Bona, da China na nossa costa, faz troca de água, de lastro de navios. E nós não temos nem drone de fiscalização. Não tem. E na hora que você coloca uma plataforma, é como se fosse um CIVAM, porque a plataforma passa a ser ali, então, um centro equipamento, de informação. Um centro de informação. Ela vai estar ali monitorando qualquer embarcação que se aproxima, vai estar informando os órgãos competentes, então a gente vai ter, por esse lado da segurança, um reforço que hoje nós não temos. E a indústria de óleo e gás é uma das que mais se preocupa com segurança do trabalho. E aí já vai um recado para as nossas empresas fornecedoras, como você falou. Você quer entrar no mercado de petróleo e gás, é importante você se qualificar. Então, um dos requisitos que são muito exigidos é SMS. Então, qual é a sua política de gestão de saúde dos seus trabalhadores? Você tem campanha informativas, orientativas, prevenção de saúde, isso é muito forte. Segurança no trabalho. Bona, chega ao nível de a empresa, a grande empresa, ela vai fiscalizar a sua empresa para saber como é que os teus funcionários, se tem escada na tua empresa, como é que os funcionários descem ou sobem a escada. É uma exigência das indústrias de óleo e gás que as pessoas usem o corrimão, coloquem a mão esquerda no corrimão. Em hipótese nenhuma você pode descer e subir escada olhando o celular. Regras mínimas, mas que no óleo e gás elas são cumpridas. E no meio ambiente nem se fala. Uma série de requisitos são atendidos. É isso que eu ia lhe perguntar. Bem, fornecedores para todo esse movimento. A gente sabe que os paulistas estão de olho, eles vão invadir aqui a área, porque eles já têm equipamentos, né? Mas nós também não somos neófitos, a gente já mexe com minérios há muito tempo, né? Perfeito. E os equipamentos, as exigências são mais ou menos parecidas. Perfeito. Né? Mais ou menos parecidas. Perfeito. Eu queria que você orientasse, por exemplo, pequeno, microempresário, quer ser fornecedor do movimento. Perfeito, Né? isso. Quer fornecer quentinha para o cara que vai instalar lá a plataforma. Perfeito. Quais são as primeiras providências? Onde ele pode se cadastrar? Nós temos assim já algumas empresas que já foram pré-definidas pela Petrobras para atuar no projeto da margem equatorial lá da Foz do Amazonas. Então, primeiro passo, assim, é importantíssimo você fazer uma tentativa de se credenciar na Petrobras. A Petrobras tem um cadastro que é público, tá? Você entra lá, Petronect, coloca no Google, Petronect, tá? Ele vai te jogar E estando credenciado na Petrobras, por osmose você já está no resto. Você recebe hoje orientações aí de algumas empresas, amigos que começam a perguntar, né, Bona e tal, esses que se cadastraram, Bona, começaram a receber demandas do Amazonas, que a Petrobras é muito forte no Amazonas, da Bahia, a Petrobras voltou muito forte da Bahia, e aparece locação de carro, aparece construção de trechos de estrada, aparece construção civil, os mais diferentes tipos. Então, você que já atua, você tem uma empresa, fornece um bem ou serviço, já trabalha com outras empresas, primeiro passo é se cadastrar na Petrobras. Antônio, é difícil? Não é difícil. Ele é um processo burocrático, porque a Petrobras tem que ter muito rigor em quem ela vai colocar dentro desse cadastro qualificado. Mas qual é a vantagem? Tem uma série lá de apoio ao fornecedor, chat, telefone, e-mail, que você não fica só. Então, se você seguir o passo a passo e usar esses canais oficiais que a Petrobras disponibiliza no próprio site, você consegue. Então, primeiro passo, cadastrar na Petrobras. Segundo passo, tem algumas empresas que eu acho importante falar. Me permita falar as empresas que já estão, inclusive já chegaram aqui no... Né? A primeira empresa é a Edson Schwester. A Edson Schwester é aquela que foi contratada para fazer toda a operação de carga entre os portos de Belém. Isso é muito importante. Todo o apoio offshore, marítimo... Vai passar por Belém porque é a única que tem ligação rodoviária. Perfeito. Então, vai chegar os materiais por rodovia até Belém e daqui vão usar os portos da CDP. Tem um porto aqui na cidade de Belém, aqui ao lado aqui dos galpões aí que estão sendo hoje revitalizados. Mas ficou lá um armazém lá. Isso. Ali, Vila do Conde e Outeiro. E Outeiro. Então, tudo vai sair por aí para chegar até as plataformas. E aí, nós temos, quais são as empresas que estão operando? A Edson Schwester. Então, você entra no site lá, Edson Schwester aqui no Brasil, ela tem o nome de Bram Offshore, e se cadastra. E aí, você pode se cadastrar como profissional, tem lá
trabalhe conosco, você está ou em formação ou já é um profissional, e aí eles contratam de tudo. Contratam engenheiro, contratam pessoal da área de saúde, contratam pessoal da área nutricionista, é muito demandado, enfim. Segurança no trabalho. Se você é da área de segurança do trabalho, é uma área que vai ter muito campo. E se você é fornecedor, cadastre-se como empresa. Então, Bram Offshore é uma. SLB, que é a antiga Schlumberger, também já está aqui no Porto de Belém. Tem lá, você entra lá no Trabalhe Conosco, cadastro de fornecedores, coloca a sua empresa lá na SLB. Uma outra empresa também, a Ambipar, uma gigante do mercado aí na área ambiental. A Ambipar, uma empresa fantástica, ela faz todo o processo de apoio a retirar da plataforma todo e qualquer resíduo. Então me diga uma coisa, o abastecimento da plataforma, de pessoal, de mantimentos, todo sairá de Belém? Em parte. Oiapoque também vai dar um suporte para algumas atividades, mas... Eu soube que ampliaram até o aeroporto do Oiapoque. Isso, a Petrobras investiu porque... Vai ter muito tráfego de helicóptero. E o tempo de viagem é muito menor, né? Sim. Então, aqui a gente está falando de sair do Porto de Belém até a sonda, até a plataforma, 48 horas marítimas. Sim. Enquanto que Oiapoque... Eles têm lá o Porto de Santana também, que é próximo. Porto de Santana, isso. Então, algumas coisas, eu também vou muito ao Amapá, eles têm essa preocupação, está dividido. Tem coisas que vai passar pelo Amapá, mas tem muita coisa sai aqui dos portos de Belém. Mas a tripulação, todos esses barcos, e tem até uma informação, antes eram 6 barcos de apoio, agora a Petrobras já está falando de 13. Por que 13, Bona? Justamente a responsabilidade para equipar o máximo. A presidente Magna falou lá em Houston que essa é a maior operação de uma empresa de petróleo nessa atividade exploratória. Somente no simulado que vai acontecer, depois a gente fala sobre ele, simulado é a última etapa, é o pré-requisito final, aonde vão simular que houve um derramamento. Houve um acidente. E o que a Petrobras... Se ela aquilo que ela colocou no papel... Em que tempo ela pode resolver o problema? Tem mais de 500 pessoas já cadastradas só para fazer o simulado. Então, é uma operação quase... Então, vamos lá colocar para mostrar que está perto. Sim. Né? Bem, o que eu soube é que agora, em julho, né, o IBAMA vai liberar o tal simulado. Isso. Já tem dia. Ontem, hoje dia 5, durante essa semana houve o IBAMA fez a vistoria da plataforma. Então, hoje, exatamente hoje, no dia de hoje, a plataforma está a caminho do Oiapoque. Tá. Saiu do Rio de Janeiro, saiu do Rio de Janeiro a caminho da região de Campos, está indo para o Oiapoque. E é em torno aí de 30 dias para ela chegar até o Oiapoque. Então ela vai chegar lá em torno de quê? Do dia 10 a 12, aí tem questão de maré e tal. E a Petrobras já fez um comunicado para o IBAMA que a partir do dia 14 de julho ela está mobilizada. Significa que ela está toda preparada para fazer o simulado. O simulado. Isso. Dando certo o simulado, virá a licença de exploração. Isso. Por analogia, em outras áreas semelhantes, após o simulado e a licença, 30 dias. Então, essa a nossa expectativa, que mais tardar no agosto, setembro, véspera da COP, a gente começa a jorrar petróleo. Em agosto, bem antes da COP. Ainda não vai jorrar, mas a gente vai identificar. Sim, a gente vai saber, durante a COP, vai dizer quanto tem lá de petróleo. Se o mundo quer ou não. Não, a primeira fase é essa, né? A gente vai só saber o tamanho do reservatório. As expectativas são muito positivas, né? Assim, os geólogos já trabalham, já têm os dados da sísmica, a gente está muito otimista aí. Mas é uma segunda etapa a questão da produção de petróleo. Mas por que é importante fazermos logo essa exploração lá na Foz do Amazonas? Porque o cronograma da Petrobras coloca o seguinte: após perfurar e pesquisar lá na costa do Oiapoque, 6 meses depois vai fazer a mesma coisa aqui. Na costa do Marajó. Na costa de Salinas, já na bacia Pará-Maranhão. Então, os próximos blocos que estão na fila... fica exatamente, Bona. Então, a outra sociedade nossa, que é a Foz do Amazonas, já foi descoberta. Isso. Aí vamos já para a segunda. Para a segunda, Pará-Maranhão. Então,
dentro desse cronograma otimista que a Petrobras está correndo quanto tempo. Por que está correndo quanto tempo? Porque as reservas do Brasil só temos petróleo para mais 13, 12 anos. E quanto tempo entre essa licença, início e a efetiva exploração do petróleo? Esses tempos já foram de 7 anos, o mais pessimista, e o mais otimista hoje já trazem para 4 anos. Mas não é que a gente só vai ver negócio em 4 anos. Bona, é como se... Um exemplo para o nosso telespectador, né? É como se a pesquisa fosse você comprar um terreno. A Petrobras está na pesquisa para encontrar o petróleo. Aí é como se eu estivesse buscando um terreno para construir um prédio, uma casa ou um prédio. Após a Petrobras identificar o petróleo, ela tem que preparar todo aquele processo para conseguir produzir. Esse estágio é similar a eu construir a casa. Esse é o período, Bona, que mais há investimentos. Hoje, só para você ter uma ideia, a carteira de investimentos da Petrobras, só para desenvolver a produção de campos que ela já explorou, está na ordem de 50 bilhões de dólares por ano. Então, por ano, a Petrobras hoje, não é número errado não, 250 bilhões de reais a Petrobras irá investir somente em 2025 para desenvolver novos campos. Dessas 5 bacias, qual é a maior perspectiva? Qual seria a maior? É a primeira, né? É a primeira. Porque está lá do lado lá da Guiana e tudo? Isso. Então, essa é a fase esses 4 anos que eu falei, é a fase da Petrobras e outra empresa que vier também, preparar o campo. Porque você tem que fazer uma cidade submarina. Então, entre a plataforma que fica na superfície e lá o leito marinho, né? Porque o poço está a 2.000, 3.000 metros a partir do leito marinho. Aí uma série de equipamentos, Batista, máquinas... o que é que o setor está fazendo para combater o discurso ambientalista que será muito forte em função da COP? Muito forte, isso é muito interessante. Primeiro, as empresas, então, elas, como o caso da Petrobras, a exigência era de um centro de fauna, de despetrolização. Agora já são 2. Você vê que ela está trabalhando tudo de forma duplicada. Mas há quase que um consenso hoje, isso ainda não é real, mas há quase um consenso de leis que já começaram a tramitar, ainda não nem se descobriu o petróleo, mas já tem lei em processo de tramitação para destinar parte dos volumes virtuosos que o petróleo irá gerar, um percentual específico para a questão da conservação e preservação ambiental. Isso vai ser único no mundo, tá? Porque hoje, por exemplo, você pega os royalties. Ano passado, o Estado do Rio de Janeiro recebeu de royalties 25 bilhões de reais, o Estado. Tá? Isso equivale ao PIB do Amapá. Só para a gente ter uma comparação, o PIB do Amapá ano passado foi em torno de 23. Só de royalties, o Estado do Rio de Janeiro recebeu 25. E esse é um dinheiro livre, onde o Estado apropria em qualquer lugar, né? Então, se a gente tiver um percentual desse recurso direcionado, destinado, tanto para... São 2 temas importantes. Além da preservação ambiental e conservação ambiental, que é importante, a inclusão social. Nós estamos aqui numa região onde a Amazônia Legal tem 30 milhões de habitantes e um percentual muito grande está abaixo da linha de pobreza. A gente sabe disso, né? Os índices de DH do Marajó são os piores do Brasil, né? Então, eu vejo, assim, e há um consenso que a indústria de óleo e gás, ela pode contribuir sim, e ela, pelo discurso, ela está disposta a fazer isso. Ou seja, a gente direcionar, carimbar parte de royalties e outros tipos de tributo para a inclusão, para a qualificação de profissional, para levar a universidade, centros de pesquisa, para dar uma dignidade, um diferencial. O Marajó sempre tem pouca sorte. Não tem o risco de ser a área para receber os resíduos dessa operação? Por tudo que representa o arquipélago, acho que lá tem que ser tratado como um polo turístico. Tá? Acho que é a vocação do Marajó, a gente tem que investir naquilo que é a vocação. Porque uma operação dessa gera muito resíduo. Pois é, e esse resíduo vem para o continente. Ele vai se dividir entre o Amapá e o Pará. Por quê? Porque tem cidades de porte que já tem muito resíduo,
que já tem uma infraestrutura de coleta, de tratamento. Nós não temos aqui. Se chegar mais alguma coisa, você sabe aí a confusão. Mas a indústria vai financiar isso, porque é uma obrigação. Isso é um ponto importante. Nenhuma outra indústria... Está nos orçamentos. Está nos orçamentos. Quando a mineração, por exemplo, o que faz a mineração? Ela cria seu resíduo próximo à área. Então, ela cuida ali, tem todo um tratamento. O petróleo em alto mar não pode. Então, eu tenho que ter uma área em terra, realmente, para dar o devido destino. Então, se não tem, aí tem muita empresa. O petróleo e gás é interessante que tem empresa especializada para tudo. Tem uma empresa especializada do helicóptero, do transporte marítimo, e tem uma empresa especializada só para cuidar desse resíduo. Então, assim, vai ter empresa que vai cuidar só de resíduos líquidos, empresa que vai cuidar só de resíduos sólidos, empresa que vai cuidar do resíduo sólido que pode ser reutilizável, reciclável. Empresa especializada em resíduo sólido que não pode ser reutilizável e tem que ter um destino adequado. E antes dessa exploração efetiva, tem a construção de gasodutos e assim por diante, né? Isso é uma etapa segunda, tá? Porque quando o petróleo é produzido em alto mar, é muito caro você trazer um gasoduto lá do local onde ele está sendo explorado. Então ele sai via marítima. Ele sai via marítima. Então a gente vai trabalhar tudo com cabotagem, tudo com navios. Temos que ter mais navios, temos que ter mais estaleiros e assim por diante. Exatamente. Esse é um ponto. A Petrobras fez um estudo, Bona, e na costa do Amapá e Pará já trafegam 2.000 navios por ano. Em torno de 2.000 navios por ano. E qual é a reclamação do mercado? Se um navio desse quebrar ou tiver algum tipo de avaria... 2.000 navios petroleiros apenas? No geral. Tá. No geral. Petroleiro é em torno aí de 20%. Esse navio precisa ser rebocado para o Rio de Janeiro para fazer um reparo. Então, esta região aqui, aí o Pará pode se credenciar, a gente tem uma indústria naval, tem cursos ótimos de formação em engenheiros navais aqui no estado. A gente tem já uma indústria consolidada naval. Esse é um campo que tende a crescer. Mas não temos estaleiros de manutenção. Nós temos só de construção. Né? Exato, nós não temos. Os barcos de apoio, por questões de segurança, tem uma lei que obriga o barco, a partir de 2 anos, ele tem que ser puxado para fazer todo um... Hoje a gente não tem dique. Não tem dique. São aqueles rebocadores que andaram por aqui. Isso, que voltaram, já estão aqui. Já estão de novo. Mas são esses que serão 13? Esses que serão 13. E vão aumentar, porque a partir do leilão do dia 17, pode, a partir já do ano que vem, ter mais barcos, enfim. Não se tem hoje uma estrutura para fazer. Então, você que está me ouvindo aí, que é do setor, uma oportunidade de negócio é dique para fazer manutenção e reparo de embarcações offshore. Batista, me fale do Amazon Energy. Opa, então, a gente está vivendo um momento muito especial, Belém, o Pará, a Amazônia, COP, petróleo, como você falou, o petróleo vai durar 30, 40 anos, né? E o estado do Pará tem uma característica que pouca gente percebe. Nós temos uma geração hídrica fantástica, vou falar dos principais, Tucuruí e Belo Monte, mas tem várias outras. Nós temos aqui, além disso, o gás natural. O gás natural já é uma realidade em Barcarena, tá? New Fortress, junto com as empresas, outras empresas aí, a Gás do Pará. Então, o gás já chegou, já está abastecendo as indústrias. Esse gás, sim, vai chegar em algum momento nos postos para abastecer os carros, vai chegar nas casas. Nós temos o biocombustível a partir da palma, né? E agora a gente vai ter petróleo. Então, o estado do Pará, cada vez mais, ele se posiciona como um estado energético. E aí, diante dessa discussão, muita gente não sabe como é que eu faço negócio, como é que eu busco um lugar no mercado de trabalho, nesse mercado, como é que eu conecto. Então, vem aí o Amazon Energy nos dias 25 e 26. O evento vai acontecer na FIEPA, uma promoção da Jornada COP+, junto com o IBP, o Instituto Brasileiro de Petróleo, está vindo do Rio, toda a diretoria. Então, nós vamos ter empresas de nível Brasil, confirmadas, empresas aqui da região, do Pará, empresas do Amapá, enfim, todo mundo vindo para Belém para abrir essa discussão, esse debate de como produzir, tanto gerar energia quanto produção de petróleo e gás de forma sustentável, de forma totalmente ambientalmente correta e com inclusão social. O nosso mote na Amazônia... Como participar desse evento? Tem que fazer inscrição? Tem que fazer inscrição, entrar lá no site da Jornada COP+.
que você encontra lá todos os detalhes, lá entra pelo site, que você encontra as informações, tá? 25 e 26 no auditório da FIEPA. Não tem nenhum pré-requisito, não precisa estar operando no setor. Não precisa, Eu quero pelo contrário. Você lá quer gente nova. É gente nova. Lá a gente vai fazer uma rodada de negócios para ele já fazer contato com as empresas de petróleo, saber quais são os requisitos. Uma oportunidade ímpar aqui em Belém, porque esse tipo de evento setorial com esse foco é raro. E a gente está trazendo. É o nosso primeiro, aqui, é o pontapé inicial. Pontapé inicial. Antônio Batista, muito obrigado por todas as informações. Já acabou? É, muita coisa. É muita coisa. Mas nós teremos várias conversas até o petróleo jorrar. O papo é fácil aqui. Até o petróleo jorrar e que sobre dinheiro para fazer toda a questão ambiental que é necessária. Preocupação sempre com o meio ambiente e com inclusão social. Acho que o nosso grande legado dessa indústria para a Amazônia, para o Pará, vai ser inclusão social. Muito obrigado pela entrevista. Agradeço. Até a próxima. Obrigado pela sua companhia. Nós estaremos de volta na próxima segunda-feira. Tchau.